Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos dar início então a mais uma aula aqui de controle clássico, disciplina de A202, no qual eu vou continuar o assunto de sintonia de controladores PID, tá certo? Então, na aula da semana passada, nós trabalhamos já começamos com a sintonia de controladores PID e estudamos o método proposto por Ziegler-Nichols, ou o método de Ziegler-Nichols da sensibilidade limite, no qual eu insiro um ganho K na malha de controle, vou aumentando esse ganho K até o sistema entrar em uma oscilação sustentada, tá bem? Em uma oscilação sustentada. Aí, então, eu pego esse valor do ganho que levou o sistema a essa condição, que é a que a gente chama de estabilidade limite, né? Pego o período dessa oscilação, tá certo? E encontro os parâmetros do meu controlador P, PI ou PID, tá certo? Bom, hoje nós vamos continuar com o tema de sintonia de controladores PID, porém, nós vamos ver outros métodos. Um outro método também proposto por Ziegler-Nichols, chamado de método da curva de reação, método CHR, método de Cohen-Kohn, e aí na literatura são muitos outros métodos. Mas é algo bem específico, porque esses métodos que nós vamos ver hoje são métodos aplicados a sistemas modelados por funções de primeira ordem com atraso de transporte, tá? Então, esses métodos de hoje são aplicados a sistemas que possuem uma função de transferência nesse formato: ganho estático em malha aberta K vezes E elevado a menos θs. O que é o θ? Atraso de transporte ou tempo morto. É o tempo que o sistema demora para responder. Então, se eu apliquei um degrau aqui, o sistema demora isso para responder. Esse, então, é o atraso de transporte, tempo morto, dead time, enfim. Tá certo? Então, é um sistema de primeira ordem com atraso de transporte, ou seja, ganho estático em malha aberta, constante de tempo, e o atraso de transporte. Muito bem. Então, aqui dá para ver claramente, o tempo que o sistema demora para responder é T2 menos T1, é o atraso, e aí ele se comporta como um sistema de primeira ordem, tá? O que a gente chama de curva S, porque é um sistema que ele faz assim, Parece o formato de uma letra S. Então, os métodos de hoje são métodos aplicados a sistemas de primeira ordem com atraso de transporte, tá certo? Esses métodos de hoje não podem ser aplicados em outros tipos de sistemas, somente em sistemas de primeira ordem com atraso de transporte. Tá bem? Bom, então vamos começar aqui. Então, se eu tenho uma função que é desse formato, que é formato de curva S, eu posso aplicar direto o método de Ziegler-Nichols, também proposto por Ziegler-Nichols, dois pesquisadores, chamado de método Ziegler-Nichols da curva de reação, ou método Ziegler-Nichols em malha aberta. Não significa, em hipótese alguma, que o PID vai operar ou vai trabalhar em malha aberta. Não, nunca. Sempre o controlador PID opera em malha fechada. O método de sintonia, ele toma a função de transferência em malha aberta para poder fazer a sintonia. Mas o PID sempre opera em malha fechada. Tá bem? E aí, então, é muito simples. Uma vez que, por exemplo, para sintonizar um PID, eu pego os parâmetros da função tal, K e θ. Lembrando que K ganho estático em malha aberta, θ é o atraso de transporte e tal a constante de tempo, tá certo? Então, eu pego
2 θ, meio θ, 1,2 tal sobre k vezes θ. Esses são os parâmetros da função de transferência, tá certo? Então, eu olho na função de transferência, pego os parâmetros, aplico e de uma maneira muito fácil eu encontro os parâmetros do controlador P e D. Tá certo? Bom, mas aí vem a pergunta. Se eu usar o método Ziegler-Nichols da curva de reação ou o método Ziegler-Nichols de malha aberta, qual que vai ser o comportamento do sistema controlado? É uma pergunta importante. É o mesmo comportamento do Ziegler-Nichols da sensibilidade limite, que é fator de decaimento de 1/4, tá? Algo assim, parecido alguma coisa com isso, tá? Ou seja, o segundo pico, ele é muito menor quando comparado com o primeiro, 4 vezes menor. Ou seja, o sistema tem um overshoot alto, porém ele entra rapidamente em regime permanente. Tá certo? Então, isso é o que a gente chama de fator de decaimento de 1/4. Então, os métodos de Ziegler-Nichols, os dois métodos, né, tanto o método da sensibilidade limite como o método da curva de reação, têm o mesmo comportamento. Né? Quando eu utilizo esse método para a sintonia, eu estou admitindo que, né, se eu tenho um fator de decaimento de 1/4, para mim tá bom. Não tem que fazer mais nada. Porque eu escolhi o método, sei que o resultado vai ser esse, né? Então isso não importa, né? Esse overshoot, mesmo que seja alto, não, não tem problema, não é maléfico para o meu sistema. Tá certo? Legal. Então, o método de sintonia de Ziegler-Nichols, da curva de reação ou em malha aberta, são indicados para sistemas que possuem o que a gente chama de fator de incontrolabilidade, que é o atraso de transporte dividido pela constante de tempo entre 0,1 e 0,3. Ou seja, para processos em que o atraso não é tão significativo. Tá certo? Então, tem um atraso? Tem. Mas é um atraso, né, 10% até 30% quando comparado com a constante de tempo. Se eu tenho um fator de incontrolabilidade maior do que 0,3, aí, né, a maior parte dos autores não recomenda o método de Ziegler-Nichols da curva de reação. Então, eles recomendam quem? Outro método de sintonia, chamado de método de Cohen-Cohn. Nós vamos ver mais para frente, tá? Então, entre 0,3 e 1,2, os Ziegler-Nichols têm um comportamento razoável, né? Quase um comportamento ruim. Mas também pode ser aplicado, né? O ideal é para fatores de incontrolabilidade entre 0,1 e 0,3. Tá certo? Bom, então, revisando. Ziegler-Nichols da curva de reação, utilizado em sistemas de primeira ordem com atraso e cujo fator de incontrolabilidade esteja entre 0,1 e 0,3. Tá certo? Muito bom. Legal. E o que vai gerar? Vai gerar um fator de decaimento de 1/4, ou seja, um overshoot considerável. Um overshoot considerável no primeiro pico e um overshoot relativamente pequeno no segundo pico, né? 4 vezes menor que o primeiro. Tá? Bom, e aí então nós vamos para o segundo método de CHR, tá certo? O que esse método fala? Esse método é um método de sintonia, né, que para sistemas de primeira ordem com atraso de transporte, K vezes Z elevado a menos θS, sobre tal S mais 1. Tá? Porém, ele tem um critério de desempenho, né, a resposta mais rápida sem overshooting. Né? Então, os ganhos do controlador PID para esse método de sintonia são ganhos menos agressivos, ou seja, não gera overshooting muito grande. Né? A gente vai fazer uma simulação, praticamente não gera overshooting.
tá certo? Por quê? Porque é um método que não é nada agressivo, um método bem suave de sintonia. A vantagem é, não gera overshoot, mas também ele vai demorar para conseguir, né, levar o sistema para o regime permanente quando houver uma perturbação, né, quando houver algo que tire o sistema, né, da sua região estacionária. Tá certo? Então aqui novamente nós vamos entrar no mérito de 0,6 vezes tal sobre k θ, tal 0,5 θ. Quando eu comparar, né, os parâmetros do PID do método CHR com o método de Ziegler-Nichols, vocês vão perceber o quê? CHR tem um Kp menor e um TI maior. Tá? Nós vamos fazer essa comparação daqui a pouco. Então, tem um Kp menor e um TI maior, quando comparado com Ziegler-Nichols. Kp menor e TI maior significa que o sistema tem um controlador menos agressivo, né? Ou seja, ele não tem a agressividade de pôr muita potência, depois tira a potência, depois põe potência, tira a potência. Ele vai trabalhando de uma maneira mais suave, tá bom? Isso tem vantagens e desvantagens, né? Mas é um método também que está aí à disposição para a gente utilizar, tá certo? Que é um método de um sistema que não tenha tanta necessidade de ter um controlador agressivo. Legal? E aí, eu tenho também o método de com, que eu havia falado para vocês. Esse método de com é para sistemas cujo fator de incontrolabilidade θ sobre tau é maior que 0,3. Tá certo? Então, eu olho o fator de incontrolabilidade, eu olho o critério de desempenho, e aí eu escolho um método de sintonia que for mais adequado. Ou Ziegler-Nichols, curva de reação, ou CHR, ou, né, Cohen-Com. Tá? Olho o critério de desempenho, olho o fator de incontrolabilidade e escolho o método de sintonia. Tá certo? Todos esses três métodos que nós vimos, estão relacionados com K, ganho estático e malha aberta, tal, constante de tempo, e θ, atraso de transporte. Tá joia? Muito bem. Bom, então agora nós vamos fazer os cálculos aqui, é muito simples, né? Para essa função de transferência. Né? Então eu tenho K igual 0,5, o tal igual a 10 e o θ igual a 2. Tá certo? Então, vamos calcular os parâmetros do PID para Ziegler-Nichols e CHR. Além de fazer uma comparação com os parâmetros obtidos por esses dois métodos, nós vamos também fazer uma simulação. E aí eu gostaria de explicar e detalhar um pouco mais a vocês, né, a simulação de controlador PID, né, no Simulink. Tá certo? No Simulink. Bom, então vamos lá. Né? Vamos pegar aqui, sair aqui da apresentação do PowerPoint, né? E vamos pegar aqui um bloco de notas para nós anotarmos os parâmetros. Então, a minha função de transferência, g de s, é igual a 0,5 vezes z elevado a menos 2s, tudo isso dividido por 10s mais 1. Tá? Bom, então vamos pegar os Ziegler-Nichols. Zn, primeiro, fator de incontrolabilidade. Eu estou falando que é θ sobre tau. Né?
2 dividido por 10, 2 dividido por 10 é igual a 0,2. Opa, perdão, 0,2. Então, para o critério de desempenho, com decaimento de 1/4, nós vamos escolher Zn, curva de reação. Tá certo? E aí nós vamos falar que o Kp é igual a 1,2 vezes tal, 1,2 vezes tal, dividido por K vezes θ. Beleza? E aí, eu tenho 1,2 vezes tal, dá 12. Dividido por 2 vezes, por 0,5 vezes 2, dá 12. Então, Kp 12. Ti, tempo de integral, é 2 vezes θ. 2 vezes θ. 4. E o Td, tempo derivativo, é 0,5 vezes θ, que é igual a 1. Tá bem? Então, eu tenho lá Kp, Ti e Td para o método de Ziegler-Nichols da curva de reação. Perfeito. Vamos lá. Então, vamos colocar aqui. E agora, vamos sintonizar critério de desempenho. 2 pontos. Critério de desempenho. Vou colocar aqui também 2 pontos. Fator de decaimento de 1/4. Resposta sem overshoot. Tá? Aí eu vou falar que Kp, é 0,6 vezes tal, dividido por K vezes θ, que é igual a 6. Vou falar Ti é igual a tal, e o Td, tal, que é igual a 10, e o Td, tempo derivativo, 0,5 θ. 0,5 θ, que é igual a 1. Muito bem. Tá? Só para a gente poder escrever aqui os parâmetros do controlador P e D para 2 critérios de desempenho diferentes. O fator de decaimento 1/4, chamado de sintonia agressiva, e a resposta sem overshoot, chamada de sintonia não agressiva, sintonia suave para controladores P e D. Muito bem, vamos então, vou convidá-los a fazer uma simulação aqui no Simulink, né? Então, eu tenho essa simulação pronta aqui, mas não custa nada a gente montar uma aqui, né? Então, vou montar outra com vocês aqui, né? Então, vou abrir a biblioteca, né? Sources, clock já tem, step, degrau. Legal. Depois, eu vou inserir o meu controlador PID. Então, aqui, Continuous PID Controller. E aí, eu vou inserir o meu sistema dinâmico. Continuous Transfer Function, Continuous Transport Delay. Estou colocando errado aqui. Transport Delay, Transfer Function. Tá? Então, o meu PID vai atuar direto na minha planta, que a planta é a união desses 2 blocos. Resposta, função de transferência e atraso de transporte. E aí, então, minha função é 0,5 dividido por 10s mais 1, vezes z elevado a menos 2s. Legal.
E aí, então, vou colocar aqui um subtrator para fazer a realimentação. Math Operations. Um subtrator. Menos, menos. Legal. Então, resposta do sistema vem para cá. Né? Vou colocar aqui o bloco Syncs to Workspace. Então, aqui é a saída. Aqui o degrau. E aqui a ação de controle. Tá? Bom, então vamos lá. Aqui, array, saída. Aqui, ação, sem acento, né? Acão. E aqui, integral. Muito bem. Tá certo? Tem o mesmo nome aqui de saída. Vou apagar esse outro saída daqui. Vou aproveitar e colocar um scope, né? Para facilitar a nossa vida aqui também. Que é só para eu dar uma olhadinha no que está acontecendo. E vamos para o PID, né? Então, é importante a gente ter algumas observações, a gente pensar um pouquinho antes de implementar o PID. Tá certo? Bom, vamos lá então. Abrindo o bloco PID, né, do Simulink. Né? Aqui nós podemos escolher se eu quero um PI, PID, PD, um P. Né? Nesse caso, nós optamos por um PID. Né? Proporcional, integral, derivativo, onde a ação de controle é proporcional ao erro, proporcional à integral do erro ou proporcional à derivada do erro. Tá bem? Então, PID, proporcional, integral, derivativo. Né? E aqui tem uma observação importante. Que tipo que ele é? Ele é ideal ou ele é do tipo paralelo? Né? O ideal é o PID, a equação do PID, ela é a equação da ISA, né? Que é Kp, aqui, Kp que multiplica 1 mais 1 sobre TIS mais TDS. E o PID paralelo clássico é P mais I mais D. Tá? Os métodos de Ziegler-Nichols, CHR, Cohen e Kohn, eles calculam os parâmetros para quem? Para o PID ideal. Então, é Kp, TI e TD. Nesse caso, né, o TI, o I aqui vai ser igual a 1 sobre TI. Tá certo? E o D vai ser o TD. Então, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho aqui. Ó. Proporcional. Método de Ziegler-Nichols, 12. Integral, I, 1 sobre 4. Derivativo, 1. E aqui eu tenho algo que é diferente, né? Que é um filtro no derivativo. Por quê? Porque a derivada ela é muito sensível a ruído. Então, quando eu tenho um ruído, eu faço a derivada desse ruído, fica algo muito sensível, né? Qualquer oscilação no sistema já gera uma balançação de controle, tá certo? Então, a gente costuma colocar, por exemplo, no CLP da Siemens, né, que é um controlador da Siemens, esse filtro vem default igual a 2. Então, você pode colocar 1, 2, 5, né, para testar. Muitos fabricantes de controladores inserem esse filtro com um valor fixo. Né? Então, vou colocar 1 aqui, tá certo?
E vamos pensar uma coisa aqui, né, nas P&D Advanced, ou seja, nas configurações avançadas. Uma coisa aqui é extremamente importante, né? O quê? Eu tenho que limitar a minha ação de controle, tá? Então, eu tenho que limitar o valor que sai do P&D. Por quê? Se eu estiver usando isso num sistema real, né, a válvula só tem 100% de abertura, né? Eu não posso abrir a válvula 110%. Então, o meu atuador tem limitações mecânicas, físicas. Então, eu tenho que limitar aqui para máximo 100 e, na maioria dos casos, mínimo 0. De 0 a 100, a saída do meu P&D, de 0 a 100%. E também tem outra coisa bastante importante, que é o anti-wind up. O que é isso? Olha só. Nós já vimos, há 15 dias atrás, que a ação integral, ela faz uma somatória, tá certo? Do erro. Então, ela calcula a integral do erro e depois atualiza, atualiza. E, enquanto houver erro, eu vou aumentando essa parcela integral. Tá certo? E o que esse anti-wind-up faz? Se eu abrir, se a saída do meu controlador está 100%, está no máximo, e continua tendo erro, significa que a ação integral vai continuar aumentando. Mesmo quando isso é impossível, não tem como eu abrir a válvula 105%. Então esse anti-wind-up, ele justamente limita isso, né? Então a minha ação de controle, a minha ação integral, mesmo que houver erro, ela não continua aumentando a ação de controle, porque só pode ir até 100, tá certo? Então ele, como se ele desligasse a ação de controle, tá certo? Desligasse a ação de controle ou a integral da ação de controle para valores quando a saída já está saturada. Tá bem? Então aqui tem dois métodos, o método mais comum, esse clamping aqui, e aí vamos rodar para a gente ver. Vamos ver aqui. Tá. Opa! Deixa eu ver o que eu fiz aqui. P&D ideal, 12.1. Advanced. Eu acho que o filtro aqui que está muito baixo. Vou pôr 5. Deixa eu ver. Aqui, ó. Perdão, aqui. Ação e ação. Né? Deixa eu apagar esse outro aqui. Vamos ver se a gente vai continuar com erro na simulação. Beleza. Terminou. Opa, o que está de errado aqui? Meu Deus, que loucura é essa? A função de transferência está errada, né? A função de transferência ela é 0,5 sobre 10S mais 1. Tem um né, valor errado, os parâmetros que não vão dar certo mesmo. Beleza, olha lá. Pessoal, então, essa é uma resposta característica de um sistema. Isso aqui é simulação, claro, né? O P&D do Simulink tem as suas particularidades, mas é mais ou menos isso que a gente vê na prática, né? Claro que não é um overshoot tão grande, mas o que acontece? Esse overshoot não é muito grande e logo depois eu já, né, acomodo, já entra no regime estacionário a saída do meu sistema. Então tem um overshoot muito grande e depois acomoda. Então esse é um comportamento típico de sistemas dinâmicos controlados por P&D, sintonizados pelos métodos agressivos, métodos Ziegler-Nichols, sensibilidade limite, curva de reação. Tá certo? Bom, então, para nós
né, tirarmos essa prova, analisarmos direitinho aqui uma resposta diferente, né? Vamos lá? Vamos mudar os parâmetros do P&D, né? Vamos mudar os parâmetros do P&D. Para qual método? Um método que vai dar um critério de desempenho, uma resposta sem overshoot, sem sobrevalor. Olha que legal. Um método que não é agressivo, um método que é suave, tá certo? Bem suave, o método de CHR, tá? E sem overshoot. Então vamos lá. KP6, integral 1 sobre TI 10, TD1 e o filtro pode continuar, né? Então mudei o método de sintonia, né? Vou mudar o comportamento da curva. Aí, ó. Olha só. Então percebam que eu tive uma resposta sem overshoot. Isso aqui são dados da simulação. Talvez eu tenha que diminuir o período de amostragem, né? Isso aqui é um erro na simulação que é do atraso de transporte, né? Se eu diminuir o período de amostragem, eu já consigo resolver esse problema. Mas teve um comportamento totalmente diferente. Comportamento completamente diferente, que é um comportamento sem sobressinal, sem overshoot. Tá certo? Então, é o método que eu escolhi. O método CHR realmente ele não apresenta overshoot, tá? Tem esse erro aí de simulação. Provavelmente, mudando o período de amostragem, eu consigo eliminar isso aí, né? Mas mostra pra gente que realmente é verdade, não tem overshooting, ou overshoot mínimo, muito pequeno. Tá? Então a ideia foi mostrar esses dois métodos de sintonia para controladores P&D. Um método mais agressivo, proposto por Ziegler-Nichols, cujo critério de desempenho é um fator de decaimento de 1/4, e o método CHR, cujo critério de desempenho é uma resposta sem overshooting, né? Dá para perceber que o Ziegler-Nichols tem um KP maior e um TI menor. O CHR tem um KP menor e um TI maior. Isso que caracteriza, né, a minha agressividade do meu controlador. Bom, e aí então, aqui no estudo dirigido que está disponível no portal do Teams, tem bastante exercícios para vocês, né? Então basta assistir a aula novamente, que vocês estão assistindo, e aí tem vários exercícios para vocês fazerem, né? De sintonia de controladores P&D. Então é preciso estar bem familiarizado com os conceitos, né? Tem algumas simulações aqui, ó, utilizando Simulink, né? Então, é preciso estar bem familiarizado com, né, os parâmetros, com os métodos de sintonia, com a agressividade, para poder conseguir resolver, sintonizar um P&D com tranquilidade. Tá bem, pessoal? Bom, então fica para vocês os exercícios que estão em questão, né? São exercícios que é para fazer, né, na mão, né, literal, comparar com a simulação, alguma coisa assim. Tá joia, pessoal? Bom, então, gostaria de agradecer e nos próximos vídeos nós continuaremos ainda a falar de sintonia de controladores P&D, mas agora com outros métodos. Método da resposta em frequência e método do lugar das raízes. Mas é assunto para as próximas semanas, né? Fico aqui desejando a vocês bons estudos e que façam os exercícios propostos no nosso guia de estudos. Tá bem? Um abraço, obrigado e até o nosso próximo vídeo.